Olá, pessoal. Estou aqui com o professor Gustavo Leitão, doutor e professor da UFRN. Oi, professor, tudo bom? Tudo bom? Tudo bem, Antônio? Prazer. E hoje a gente vai fazer aqui entrevista sobre a disciplina de Banco de Dados no SQL, que é uma disciplina que o doutor Gustavo oferta na UFRN e que, curiosamente, esse semestre eu estou pagando com ele. E aqui a gente vai fazer, né, uma entrevista rápida para entender um pouco mais sobre essa disciplina, Gustavo. E para poder fazer com que o pessoal entenda, antes de se matricular na disciplina, se eles podem, se eles devem, né, se eles estão capacitados para se matricular nessa disciplina ou não, né, e o que é que eles vão enfrentar no decorrer do semestre. Então, primeiramente, professor, por que o senhor acha que essa disciplina, ela foi ofertada, né? De onde surgiu a ideia? Não sei se foi o senhor que criou, se participou da elaboração da disciplina, mas é uma disciplina assim, diferente, né? Que a gente tem a disciplina de banco de dados, que faz parte do currículo obrigatório, e aí do nada a gente aparece com o banco de dados no SQL. Então, Uhum. sua visão, de onde vem essa justificativa para essa disciplina? Ah, bem, obrigado pela pergunta, Antônio. Na verdade, a disciplina ela vem de uma mudança natural que o processo de computação e tecnológico vem passando, e a gente sabe que a tecnologia ela avança, ela vão surgindo novos desafios, e de 2000 da década de 2000 em diante, né, no início de 2000 em diante, começaram a surgir uma série de outras alternativas, outras formas de se armazenar e estruturar dados. Então, a universidade não pode ficar alheia a todo esse processo. Então, de certa forma, essa disciplina vem trazer também essa visão que banco de dados é muito mais do que os bancos de dados clássicos. Hoje em dia existe um leque muito grande de formas de armazenamento, cada um com sua particularidade, sua aplicação. Então, a disciplina vem nesse objetivo de mostrar aos nossos alunos outras formas também de gerenciar e armazenar dados para sistemas diversos. Perfeitamente, professor. E agora que o senhor tocou nessa parte de dados, o senhor acha então que é uma disciplina mais voltada para o estudante que ele está ali interessado na área de dados, ou então uma pessoa ali que é mais da área de back-end, ela talvez se daria melhor nessa disciplina? Você acha que quem é o público-alvo dessa disciplina, né? Olhando para os estudantes do IMD. Ah, bem, eu acho que quanto mais o tempo passa, mais ela se torna cada vez mais obrigatória, digamos assim, no currículo de qualquer profissional de computação. É claro que aqueles que lidam com dados diretamente vão se beneficiar mais, mas eu entendo que todo mundo que trabalha com computação, de certa forma, opera sobre dados. Então, o Uhum. dado tem sempre uma figura muito central no trabalho de um desenvolvedor, não, na verdade, no trabalho de quem está no mundo da computação. Eu até prefiro me referir assim, porque nós somos muito mais do que desenvolvedores, né? Nós estamos ali nos qualificando para contribuir na computação de uma forma global. Então, a, a disciplina ela tem sim esse viés de mostrar várias formas de armazenamento. Então, acho que todos nós temos é, somos potenciais, todos os envolvidos são potenciais alvo dessa disciplina, tanto é que ela não tem pré-requisitos, já deixando aqui um spoiler aí do que eu vou falar logo. Não tem pré-requisitos curriculares, né, no caso, Curriculares não, exatamente. mas já entrando um pouco nessa questão, quais conhecimentos, né, seria interessante, não é obrigatório, mas quais conhecimentos o senhor acha que o aluno ele tem que ter, ou pelo menos ter uma base, quando, em termos de programação, sistema operacional, para entrar na disciplina, né, para ele não chegar lá e ficar perdido? Ah, bem, a disciplina que ela tem um viés bem prático, até, e bem tecnológico. Então, apesar de se abordar, obviamente, os porquês e a parte mais teórica, ela ainda assim foca bastante no uso prático dessas tecnologias. A gente acaba vendo mais de um tipo, mais de uma forma, e o aluno vai entrando em contato. Para que ele aproveite ao máximo, algum conhecimento básico em programação ali é sempre útil, porque ele pode criar scripts, pode operar diretamente sobre esses bancos de forma mais fluida, já que, no final das contas,
esses sistemas são feitos para serem acessados a partir de outros sistemas, né? Então, isso acaba ajudando a desenvolver um bom trabalho e a tirar o máximo proveito. Então, eu diria que isso é um conhecimento bom, importante, não é assim estritamente essencial, dá para fazer sem, mas é melhor pagar ali já com esse conhecimento um pouco desenvolvido. E o outro, algum conhecimento básico em sistema operacional, Linux, já que esses sistemas normalmente a gente inicia no ambiente Linux, com containerização, mas ainda assim isso eu faço a introdução e normalmente isso não tem sido nenhum empecilho para os alunos. Perfeito. Então, no caso, Linux e Docker, por exemplo, né, containerização, não são conhecimentos tão necessários porque o senhor já apresenta um pouco no começo da disciplina, é isso? Exatamente, eu faço um nivelamento ali no início. Ah, maravilha. Mas no caso, então, e em relação aos bancos de dados tradicionais, né, os bancos de dados relacionais, o senhor acredita que é interessante o aluno ter tido uma vivência já, ter passado por essa disciplina antes? Vamos lá. Sabe aquela coisa, aquela primeira forma que você é apresentado de armazenar dados vai ficar, de certa forma, sedimentado no seu inconsciente ou consciente. Então, não é um pré-requisito, por incrível que pareça. Dá para começar pelos bancos no SQL, eles não são necessariamente uma evolução dos SQL. A vantagem de você já ter conhecimento de outras formas é você sempre, no aprendizado, fazer um paralelo. E muitas vezes eu faço paralelo durante as aulas. Então, para que essa compreensão desse, olha, no relacional isso já é diferente, né, para essa compreensão ficar maior, se você já vier com a bagagem de entender um pouco o básico do relacional, vai te ajudar a fazer uma espécie de comparação e entender quando um é mais adequado, quando o outro é mais adequado, essa compreensão acaba ficando um pouco mais fácil. Mas eu diria que não é um pré-requisito também, porque de certa forma você vai ter que aprender um primeiro, né? E qualquer um pode ser. Do mesmo jeito que não existe pré-requisito para banco relacional conhecer o NoSQL. É só temporalmente, assim, na computação, o banco relacional vem bem antes, né? Datam ali da década de 80, 70, até já existiam algumas soluções, né? Mas ficou muito disseminado a partir da década de 90. E os bancos no SQL, não. Já a gente está falando de 2000 em diante, né? Então, assim, na questão temporal, eles vieram depois, mas não, dado os dias de hoje não tem empecilho você aprender primeiro um ou outro. Não Entendo. E no caso, o senhor comentou que é uma disciplina muito prática, né? Então, de fato, a gente tem essa carga teórica um pouco reduzida e era uma disciplina com mais, né, mãos à obra. Eu tento que a metodologia dessa disciplina seja um aprendizado baseado na experimentação. Então, o aluno vai ter contato, vai conhecer, vai ver operando de fato cada um desses metodologias de armazenamento, e aos poucos ele vai absorvendo. Porque, enfim, nos dias atuais, eu até falo bastante na disciplina, existe uma infinidade de tecnologias de bancos de dados, e a disciplina não tem esse objetivo de fazer um apanhado de todas elas, até porque não teria tempo suficiente nunca, mas de mostrar alguns dos principais, né, fazer uma discussão de cada um deles, porque isso vai permitir ao aluno depois conseguir facilmente se adaptar, né, mas eu entendo que, acho que é isso, não sei se eu vou responder a pergunta. Não, responder assim. Então, no caso, em vez de apresentar como existe uma infinidade muito grande de bancos não relacionais, em vez de se eu tentar apresentar todos, você apresenta os principais, né, dos principais tipos, Isso. e mostra para o aluno ali para ele ter essas opções. Mas poderia falar um pouco sobre essas opções que o senhor escolhe de bancos, né? Quais são as motivações, quais o senhor escolheu e por quê? Isso Isso é dinâmico, então não Sim, é uma coisa escrita em pedra, pode ser que no futuro isso vá mudando, né, à medida que entendi. o tempo outras opções vão aparecendo, eu vou aos poucos adaptando a disciplina também. Mas, eu tento trazer pelo menos algumas categorias, porque esses bancos na SQL são divididos em categorias, eh, né, eu falo um pouco de bancos orientados a chave e valor, bancos orientados a documentos, banco orientado à família de colunas,
Então, cada uma dessas categorias existe várias tecnologias. E, obviamente, eu escolho uma ali. E para a gente entrar em um pouco mais detalhes, que normalmente eu escolho a líder que está mais em alta, que tem mais adoção, e também a que eu tenho um pouco mais de conhecimento, porque isso também impacta, né? Porque eu também preciso passar esse conhecimento para o aluno. Então, eu meio que analiso esses dois cenários. Então, hoje em dia, a gente vai ver bastante sobre o Redis, ali no chave-valor, que é o principal player de bancos de chave-valor. Então, o aluno vai entender quando usá-lo, para que serve, o modelo de dados. E, assim, eu diria até que eu entro um pouco a fundo demais, né? A gente vai lá e entender os detalhes, assim, as nuances, até inclusive de operação em cluster, como ele opera de modo distribuído, porque, enfim, isso é bem importante para os bancos no SQL. Nos bancos orientados a documentos, a gente já vai ver o MongoDB, que é o principal player também, é o banco, digamos, mais utilizado no mundo, depois dos relacionais, né, o banco no SQL mais utilizado no mundo, e ele faz frente a muitos bancos relacionais, estando ali sempre nos topos dos bancos mais usados no mundo. Então, é uma solução que precisaria estar dentro dessa disciplina, de certa forma. Uhum. Aí, um pouco mais fora disso, o banco orientado a colunas, já é família de colunas, já é um banco que tem um uso mais específico. Aí eu abordo mais o Apache Cassandra, um banco que eu tenho familiaridade. E aí a gente vai montando a disciplina, cada semestre pode vir uma novidade. E no final, a ideia é que o trabalho, o aluno possa explorar outras tecnologias, aquelas que a gente não viu em sala, mas que ele tem interesse em aprender. Maravilha. Então, professor, como você falou, aqui no final o aluno pode explorar outras disciplinas. A metodologia, perdão, a metodologia da disciplina é mais voltada à atividade assim, em grupo ou individual? Ou ele vai descobrir sozinho, ou vai descobrindo ali com os colegas, tem um trabalho em grupo? Vamos tentar É, é, explorar isso. a ideia, a disciplina ela vai ter 3 unidades. A primeira unidade geralmente vai ser uma avaliação escrita, até pela exigência da universidade, mas as outras unidades geralmente trabalhos práticos e em grupo. Eu sempre digo que a computação nós não fazemos nada só, nós precisamos trabalhar em grupo a todo tempo. Então, até brinco Uhum. que quem trabalhar individualmente vai ter uma nota menor, tem que trabalhar em grupo. E aí, professor, uma dúvida que, como o senhor falou, é uma disciplina muito moderna, que está sempre se adaptando aos novos tempos e está cada vez mais, né, presente no dia a dia da gente, do mundo da computação. E outra coisa que também está cada vez mais presente é a IA. Eu queria entender qual a visão que o senhor tem, principalmente sobre o uso de IA na disciplina, né? Se a IA ela pode ser uma aliada do estudante na disciplina, se ela pode acabar, né, trazendo algum problema no aprendizado. Qual que é a visão que o senhor tem? Vamos lá. Na minha disciplina, eu acho que não vejo nenhum problema, na verdade, vai ajudar bastante. Falando de forma mais ampla, a IA ela é uma ferramenta, não só uma ferramenta, é uma nova forma, né, de nos relacionarmos com a computação e que tem uma implicação severa na forma que nós trabalhamos. É, e todos nós estamos passando por essa transformação, todos nós estamos nos adaptando, inclusive, e apesar de vários palpites, a gente ainda não sabe como isso vai se desdobrar, certo? O que eu sempre tento formar para o meu aluno é que o conhecimento fundamental da computação esteja sob o domínio do aluno, o entendimento das coisas esteja sob o domínio dele. E quando eu falo entendimento, é entender como a computação funciona, entender bem os algoritmos básicos, entender bem redes, entender bem sistemas operacionais. Ter uma base boa, certo? Você com a base boa, você vai conseguir explorar todas essas ferramentas com muita tranquilidade, com muita facilidade, se tornando bastante produtivo. Então, a IA, ela é uma realidade, eu mesmo uso diariamente aqui, a todo tempo, mas aliado a um conhecimento básico bem estruturado. Então, o único risco que eu enxergo, assim, agora, para quem está numa formação, é, é não desenvolver esse conhecimento básico da computação, né, e pelo atalho que existe, muitas vezes, ali à disposição. Então, como estimular um aluno a entender bem por exemplo,
o desenvolvimento ali do código, se hoje em dia a gente consegue gerá-lo mais rapidamente. Então, assim, esse é um desafio, certo? Um desafio. Talvez algo semelhante seja aquela prova ali do antigamente de cálculo que você precisava fazer na mão, mas onde já existe a calculadora, né? Então, assim, não, mas você era estimulado a fazer na mão. Por quê? Porque você precisava desenvolver naquele momento o raciocínio, né? Era essa habilidade que a gente estava querendo formar. Então, na computação tem isso um pouquinho. Vai ter momentos na computação que a gente vai querer que você desenvolva a habilidade e o raciocínio. Nessas horas, você vai ter que fingir que isso não existe, porque você precisa desenvolver. Agora, dado que você já desenvolveu, aí, meu amigo, você vai se beneficiar demais da IA, e aí, enfim, ela vai nos ajudar bastante. Na minha disciplina, ela vai te ajudar a montar os cenários de teste, a fazer um script de carga de dados, a criar um Dockerfile para você subir um banco rápido, né? Ela vai te ajudar demais. Agora, você precisa entender, pô, é assim que funciona, esse cara tem essa função, esse tem essa, isso você tem que entender, o entendimento. Enquanto você tiver sob o domínio de como as coisas funcionam, você não vai ter problema nenhum. Você tem que dominar a IA e não a IA dominar você, né? Você tem que ser capaz de entender o que ela disse e contrapor, até porque você está sobre o seu domínio, nunca o inverso. Se você tiver sobre o domínio, tá certo, tá bom, e você vai longe. Se você tiver sendo dominado, e aí você sendo refém, aí calma, dá um passo atrás, estuda um pouquinho e depois volta de novo, vai dar tudo certo. Perfeito. Então, no caso, a gente já viu que não é tão necessário, não é tão necessário ter alguns conhecimentos tão aprofundados, né? Muita coisa que eu introduz na matéria. Então, a partir de qual semestre, mais ou menos, eu acho que seria interessante já os alunos começarem a se interessar por banco de dados não relacionais? Você acha que um aluno que entrou agora no BTI, ele já é capaz de se matricular em uma disciplina dessa, ou é melhor ele esperar um pouquinho, pegar um pouquinho da introdução à computação, para depois, no segundo, terceiro semestre, começar a procurar o banco de dados não relacionais? Depende, né? Nós temos alunos que vêm de cursos técnicos, que já vêm com uma bagagem boa, eles podem ir já imediatamente tentar se matricular. Aqueles que estão no início da jornada, está tudo bem, está esperado isso, inclusive. Aí eu acho que depois ali do terceiro, e começa a ficar bem interessante. Mas claro que é uma disciplina que é ofertada anualmente, então às vezes tem que casar a oferta e demanda, né? Então, sempre que ela for ofertada, eu acho que é uma oportunidade de tentar, já que geralmente tem uma demanda muito alta. Então, isso, a gente viu nesse último semestre que foi uma disciplina com a maior concorrência, né? Foi a disciplina com a maior concorrência, na verdade, que era ofertada somente no noturno, e foi, assim, mais de 4 pessoas para uma vaga, que é difícil no MD, e foi a disciplina mais concorrida. Parabéns, inclusive. Então, assim, isso é mérito do quão isso é atrativo para os nossos alunos. De certa forma, eles entendem, o aluno ele entende, ele escuta, ele vê, ele percebe, ele às vezes estagia ou está num projeto e vê a importância que isso tem na sua carreira, e é por isso que a disciplina é bem demandada. Por isso que eu digo assim, não espera demais, que aí você deixa para o próximo ano, aí pode não casar, e quando você tentar, talvez já não tenha a disponibilidade naquele momento, então tenta logo. Aparecendo a oportunidade, né, agarrem. Acho que sim. Professor, e só para a gente terminar, o senhor acha que tem algumas dúvidas ou perguntas mais frequentes que os alunos costumam trazer para o senhor logo no começo do semestre, no começo da disciplina? Dificuldades, talvez obstáculos relatados, algo assim? Muitas dúvidas são essas que você já trouxe, né? Os requisitos, se precisa saber de programação, se precisa já ter pago o banco de dados relacional, né? A maioria das dúvidas gira em torno disso. Então, eu entendo que essas são as principais, né? E também aquelas que, qual que a gente vai ver, se a gente vai ver tal banco, vai ver tal banco, vai ver tal banco, e, enfim, cada aluno às vezes tem uma demanda, isso é muito, muito bom, muito salutar,
E a disciplina, como eu disse, é viva, eu cada semestre aprendo também um bocado e vou aperfeiçoando, o semestre seguinte já tende a trazer algum incremento, uma melhoria em relação ao anterior, assim como o mundo vai avançando, outras tecnologias vão surgindo, e eu deixo toda essa inquietude dos alunos por outras tecnologias, que ele explore isso no seu trabalho final. Eu sempre acho que o trabalho final é a oportunidade do aluno se engajar em algo que ele já tem interesse particular. Então, muitas vezes, o aluno já está num projeto, numa bolsa, numa coisa, e está ali doido para usar uma tecnologia e não tem oportunidade, talvez a hora seja no trabalho final, né? Eu enxergo assim. Perfeito. Então, pessoal, eu acredito que muitas das dúvidas frequentes dos alunos já tenham sido respondidas. Queria agradecer aqui ao professor Dr. Gustavo Leitão. O professor Gustavo Leitão, ele é professor, né, no IMD, professor titular, e além disso, ele coordena diversos projetos de bolsas e projetos de extensão na FIN. E, assim, é um dos professores mais respeitados pelos alunos, né, como eu falei, a disciplina dele foi a mais concorrida, não é à toa, né, então, grande mérito do professor, parabéns. E eu Obrigado. gostaria de agradecer pelo tempo disponibilizado pelo professor, né? Eu sei que a agenda é corrida, mas conseguiu ceder um pouquinho do seu tempo para a gente. E eu espero que, né, depois desse vídeo aqui, dessa entrevista, muitos alunos optem em cursar matérias de bancos de dados nacionais, se interessem, né, em pegar essa matéria, e também, né, outras matérias que o professor possa vir a ofertar nos próximos semestres. Obrigado, professor, novamente, e obrigado, pessoal, pela atenção.